Tá? Boa tarde. Já começa. Tá num minutinho no máximo. Hoje o som vai dar certo, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bem, vai ter essa resistência. Ah, não, aquele dia foi traumatizante, meu Deus do céu. Agora eu já sei o que aconteceu. Isso não vai se repetir. Mas deu certo, então, gente. Deu certo. Né? Nós somos bons atores. Tudo bem. Sim. Só vi a gente entrando e saindo, sabe? Não, o bom é que tem os dois canais, o Insta e o Face, né? Porque vai sempre... Pelo menos um. pelo menos não dá certo. Você assistiu hoje das meninas, a estreia? Foi bem rapidinho. Foi legal. Acho que agora vai pegando o ritmo, né? Vai começar a entrar no ritmo. Foi legal. Programa Mais Saúde com Carla Palamoni. Está no ar. Olá, boa tarde. Eu sou Carla Palamoni, são 14 horas e 30 minutos. Está começando Mais Saúde. É um prazer em recebê-los aqui como ouvintes, alguns assistindo pelo Facebook da TV Primeira, @Facebook TV Primeira Oficial, tem esse oficial aí no final, ou pelo Instagram, você que está aí, da TV Primeira, @TV Primeira SP. No meu também, Carla Palamoni, SV, TV Primeira SV. E no meu também, eu estou passando ali, ó, Carla Palamoni, só acompanhar aqui a gente. Eu sempre falo sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde, com uma convidada, que hoje é a nutricionista Nathalie Cuconato. Boa tarde, Nathalie, tudo bom? Boa tarde, tudo, Carla. Um prazer recebê-la. Antes de eu começar aqui a entrevista, né, nosso bate-papo, a gente vai falar sobre dieta sustentável. Eu vou ler 2 notinhas. Uma delas é para você, que quer ter mais qualidade de vida, melhorar a concentração, postura e tônus muscular. São Vicente oferece aulas gratuitas de yoga, isso mesmo. Os interessados devem comparecer à escola de Stand-Up Paddle, que fica ali na Avenida Antônio Rodrigues, número 186, no Gonzaguinha. Para você fazer a matrícula, você precisa levar cópia do RG, comprovante de residência, uma foto 3x4 e preencher um questionário sobre as suas condições físicas. Tem 2 aulas, umas 16 e outras 17 horas, sempre segundas-feiras. O melhor de tudo, gente, é que as aulas são na praia, olha só que delícia. A outra boa notícia é que desde o dia 12 desse mês, São Vicente conta com um novo equipamento de mamografia. O aparelho é de última geração e atende uma demanda de até 800 exames por mês, que acontecem ali no CAD 2, no Centro de Apoio e Diagnóstico 2, que fica na rua João Ramalho. As pacientes que têm o direito de realizar o exame uma vez por ano, aqui pela Secretaria de Saúde de São Vicente, elas devem ir até a Unidade Básica de Saúde do município para que o seu ginecologista solicite a mamografia. Lembrando que as consultas devem sempre ser agendadas, tá bom, gente? Olha quanta coisa boa. Bom, vamos lá, Nathalie. Queria perguntar o que é dieta sustentável? Bom, uma dieta sustentável é aquela que visa agradar o paladar do paciente, né? Que a pessoa consegue levar ela pro resto da vida sem se restringir tanto, mas tudo que ela gosta. Essa é a base da dieta sustentável. Sim, sustentá-la, né? Por isso tem esse nome, sustentá-la para o resto da vida. Uma reeducação alimentar, na verdade. É basicamente isso, visando consumir o máximo de nutrientes, vitaminas, minerais, tudo de forma mais natural possível, mas também comendo aquelas coisas que não fazem tão bem para nossa saúde. Mas que de vez em quando também não tem problema, sabendo dosar, né? Fazem bem para nossa saúde mental, né? Exatamente, a gente tem que estar feliz também, né? Porque senão a dieta passa a ser uma tortura. Por isso que acho que muitas pessoas não conseguem continuar, né? Com a reeducação, aquela dieta, porque tem umas que são muito difíceis, muito restritivas, não tem? Então, às vezes a pessoa acaba se restringindo demais, depois acaba tendo alguma compulsão, né? Daí acaba engordando tudo de novo, porque a dieta até consegue seguir, mas não para o resto da vida. Sim, é verdade. Por isso que a gente fala que é mais importante fazer uma reeducação alimentar mesmo, né? É verdade. Por que hoje em dia a gente ouve tanto falar, tem várias dietas, né, restritivas, restringe de carboidrato,
De glúten, de lactose. A de carboidrato é a que É tá a da agora moda, em alta, cetogênica, né? É, a cetogênica. Low carb também, né? Isso. Mas por que tanta restrição do carboidrato? Ele vira açúcar, né? A gente sabe, mas por que, assim, não faz mal tirar totalmente? Faz mal. No começo, até a pessoa depois acaba se acostumando, mas no começo começa a ter dor de cabeça, tontura, enjoo. Mau humor. Que o carboidrato ele dá energia pra gente, né? Então a gente precisa dele. Não adianta a gente tirar. Não é saudável. No começo acaba emagrecendo, você acaba perdendo que a gente tá com retenção de líquido, né? Então você murcha, na verdade. Você dá uma não é que você murchada. emagreceu, Não, né? você O perde inchaço. líquido. Você perde líquido. Depois que você começa a perder gordura. Mas tem os sintomas, né? Que acaba todo mundo, a maioria das pessoas tem. Que depois o corpo acostuma, que o nosso corpo acostuma com tudo. Mas ela também, você não pode levar lá por muito tempo, né? Porque o que eu vejo assim, vamos supor, tem vários tipos de dieta, mas geralmente, a primeira semana, mesmo em outras dietas que depois não restringem tanto, primeira semana eles te dão um choque, que chamam, né? E aí corta mesmo o carboidrato. Por que isso? A pessoa vem de uma alimentação que ela está consumindo muito industrializado, muito sódio, muitas coisas que acabam dando retenção de líquido. Aí quando ela começa uma dieta, acaba aumentando o consumo de água também, né? Aí acaba desinchando mesmo, desintoxicando. Sim, e aí durante uma semana pelo menos realmente aí é eficaz fazer essa restrição de carboidrato? Não há necessidade. Não É só porque depois ela vai voltar a comer o carboidrato, então Sim. não precisa restringir na primeira semana. Você pode balancear a alimentação. Balancear, assim, a gente fala que 50% da nossa alimentação tem que vir de carboidratos, né? E o resto de proteínas e gorduras. Carboidratos é arroz, macarrão, são torrada, essas comidas assim. É que tem vários tipos de carboidrato também, né? Tem a mandioca, a batata doce, tem os carboidratos de baixo índice glicêmico, que daí a batata doce, que eles são liberados mais lentamente no nosso corpo. Sim, o integral também. O integral É também. bem mais saudável. Na verdade, o integral ele acaba sendo mais calórico. Como que funciona isso? Porque eu já li isso. O arroz integral ele é mais calórico, mas ainda assim ele é muito melhor do que você comer o arroz branco. É que ele tem mais fibras, né? Mais nutrientes, então ele acaba sendo liberado mais lentamente, não eleva tanto a nossa glicemia. Que quando a gente tem muito pico de glicemia, a gente acaba engordando. Outra coisa que eu ia te falar que eu acho bem legal, sucos detox, mas antes tem assim, por exemplo, às vezes você tem uma receita de suco detox para tomar, mas você não pode colocar açúcar nem fruta, que é frutose, né? O açúcar da fruta. Para não elevar o índice glicêmico logo de manhã. Explica um pouquinho isso pra gente, porque não é legal elevar o índice glicêmico logo pela manhã. Assim, o corpo acaba levando um susto, né? Mas não tem problema nenhum, a gente precisa do carboidrato de manhã, a fruta tem carboidrato, né? A gente precisa dele porque é a nossa... Fonte de energia. E a nossa refeição principal, né? A nossa primeira refeição. Café da manhã. Então, o consumo de carboidrato no café da manhã não vai fazer mal. Então também não tem tanta necessidade, é radicalismo, digamos assim. Até porque o suco detox não tem proteína, né? A gente precisa comer proteína, carboidrato e a gordura. Entendi. Principalmente no café da manhã. Entendi. Também ouço falar muito assim, o suco detox é ótimo, tal. Realmente é, né? Mas tem a questão da higienização das folhas, que é super importante também, não é, Nathalie? Tem que fazer a higienização, assim como quando você vai comer a salada, tem que higienizar da mesma maneira. E consumir eles imediatamente ou congelar em forma de pedra de gelo. Porque se deixar para tomar depois, ele acaba perdendo os nutrientes. Diz que em 10 minutos qualquer suco perde já muito dos nutrientes. Tem que fazer e tomar na hora. Tá, mas congelando já não perde tanto. Não. Colocar em pedrinha de gelo, depois você só bate. Já fica pronto. Bate e depois que bater tem que consumir de novo. Entendi. Outra, por exemplo, falando de restrição, que hoje em dia tem os vilões, né? O glúten e a lactose. Por exemplo, para quem é celíaco, né, que realmente não pode, ok. Para quem tem intolerância à lactose também, ok. Mas e para quem não tem? Parece que virou um modismo, não coma glúten, não coma lactose. Eles são tão nocivos assim que ninguém deve comer? A gente mesmo acaba criando uma intolerância quando a gente exclui esses alimentos da nossa rotina, né? A gente exclui a lactose, o nosso corpo para, e aí quando a gente volta a consumir a lactose, nosso corpo se defende sozinho e tem que eliminar de alguma forma. Daí é que acaba causando a diarreia, vômito, mas assim, a gente que criou essa intolerância, a gente não tem. Entendi. Essas pessoas que excluem sem motivo nenhum. Não tem necessidade. Com o objetivo de emagrecer.
Então a gente acaba criando um problema, A né? gente Se acaba você criando não um tem problema. intolerância, deixa, depois você cria, A gente na cria, verdade. E a lactose, ela é o açúcar do leite? É o isso? açúcar do leite, E o glúten? O glúten ele é encontrado no macarrão, nas torradas, nos pães, nas massas, né, em geral. Mas também nos carboidratos, assim, principalmente. Mas também tem no iogurte o glúten. Ele é encontrado em vários alimentos. Mas ele só faz mal para quem... Pro Pra celíaco. quem é celíaco. Mas também tem algumas pessoas que têm alergia ao glúten. Ah, Que daí tem os sintomas mais leves. quais são os sintomas? Isso é diarreia, dor de cabeça, distensão abdominal, dores, Entendi. entendeu? Mas aí são os sintomas mais leves que a pessoa tem. São os Entendi. mesmos, mas não vai sentir tanto. Mas agora, quem é celíaco já vai correndo Não pro pode hospital. né? mesmo, é. Mas assim, se você não apresenta problema nenhum em relação ao glúten, não tem necessidade de você comer, ou realmente para quem quer emagrecer é indicado cortar o glúten? Não, não é indicado, não há necessidade. Porque assim, você tendo uma alimentação mais saudável, automaticamente você vai diminuir o consumo de glúten, né? Se consumindo batata, mandioca, batata doce, inhame, esses alimentos não contêm glúten, então automaticamente você vai tá tirando eles Os da alimentos alimentação. naturais, É. né? O próprio arroz não tem glúten também. O arroz branco? Ele Entendi. não possui glúten. Entendi. Os açúcares também. A gente ouve falar, o demerara é o melhor, o sal do Himalaia. Essas diferenças, tanto do sal quanto do açúcar, elas são importantes também pra gente observar? Assim, açúcar, todos são açúcar, todos vão ter o mesmo efeito. A diferença de um e outro é que um tem mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais. Porque não passou por tanta refinação, É, né? é. E aí o mais escurinho, no caso, É o que tem mais nutrientes. porque não foi tão refinado, não ficou aquele... E o sal rosa, hoje em dia, como tá muito na moda, né? Tem um monte Do que a gente Himalaia, encontra, né? tem um monte que a gente encontra por aí que não é o sal rosa de verdade, né? Tem que ficar de olho Tem que também. ficar de olho. O que as pessoas devem observar nos rótulos quando vão comprar, assim, o sal, qualquer tipo de alimento, né? O primeiro ingrediente que aparece no rótulo é sempre aquele lá que tem maior quantidade naquele alimento. Por exemplo, um chocolate, quando a gente vê açúcar como primeiro ingrediente, é o que tem mais ali. E o último é o que tem menos quantidade. Aí, no caso do chocolate, o primeiro ingrediente deveria ser o cacau, né? Sim. Mas na maioria, o primeiro ingrediente é o açúcar. Mas no caso dos 70% já é o cacau. Algumas marcas. É mesmo? Tem A algumas gente que- compra crente que tá abafando, mas não. Tem Não. que olhar ainda Tem que atrás. olhar, porque eles enganam a gente, né? A indústria engana. Nossa, tem que prestar Muitos atenção. alimentos também tá escrito que é zero adição de açúcar, mas ele contém açúcar em outras formas, que nem maltodextrina, frutose, Então, sacarose, Outra- açúcar invertido. outra coisa que eu ia falar. Às vezes a pessoa tá fazendo uma dieta, vai lá e compra o diet ou o light. Tem gente que até hoje é um assunto que é até meio maçante. Sempre que a gente fala de dieta, a gente fala qual é a diferença do diet e do light. Mas vamos falar porque eu acho super importante pra gente que não sabe, né? Então, o diet, ele é sempre isento de algum nutriente. Ou gordura, ou açúcar, mas ele é isento, não tem aquele nutriente. Mas, para dar mais sabor para o alimento, a indústria acaba acrescentando outro nutriente. Então, assim, se eles tiram o açúcar, eles vão acrescentar mais gordura. Então, Entendi. acaba Você tendo... dando na mesma. Nossa, você tem que saber o que é menos prejudicial pra você. Assim, no caso do diabético, é melhor o diet. Sim. Mas no caso de uma pessoa que não tem nenhum problema, não tem necessidade de consumir o diet. Já o light, ele tem redução de 25% de algum nutriente. Daí pode ser qualquer um Tá. também, de açúcar, gordura, mas aí é 25% E aí só. você tem que observar também qual é o seu interesse. É. Comer mais ou menos. É. Né? A gente estava aqui conversando antes a questão da carga genética. Para quem é mais gordinho ou mais magrinho quer engordar, porque também acontece isso, né? Às vezes a pessoa é bem magrinha quer engordar. E tem os mais gordinhos que querem emagrecer. E a gente traz isso na carga genética, porque a gordura é uma célula, é isso? A gordura, a gente tem os genes que a gente recebe dos nossos pais. Então, assim, os genes obesogênicos que a gente fala, né? Então, se um pai, ele tá acima do peso, ele já é acima do peso, ele acaba passando os genes pro filho. Aí, o filho já tem aquilo, entendeu? Vai estar acima do peso, mas ele consegue emagrecer. Se fizer uma alimentação equilibrada, uma Se dieta ele já saudável, desde pequenininho fizer uma alimentação saudável, ele vai ter aquela predisposição, mas não necessariamente desenvolver. Não, mas se ele voltar a comer, ele acaba engordando com mais facilidade do que uma Sim, pessoa. porque ele já tem aquela predisposição. Que a célula acaba murchando, mas ela continua ali. Então, assim, a gente
Tem gente que até nasce com pouquíssimas células de gordura. A gente que cria essas células pela nossa alimentação. Gente, que acaba, que nem como você mesmo falou, né? Às vezes a gente nasce, tem gente que quer engordar, que não quer emagrecer, acaba ali comendo, as células aumentam e depois não diminui. Aí a pessoa que sempre foi magra, depois, uma vez que engorda, Sim. pra voltar Não, a ela até ter- pode voltar a emagrecer, mas aquelas células já foram criadas, elas vão murchar. Se você voltar a comer, elas já estão ali, elas vão inchar novamente. vão inchar novamente com mais facilidade. Então, por isso a importância da gente tomar cuidado com o que a gente dá para os nossos filhos, né? Desde pequeno, porque isso é um legado que ele vai levar para o resto da vida, essa questão de peso, porque viver fazendo dieta não Mas até a gestante fácil. mesmo, a gestante quando tá acima do peso, por isso que já passa. já passa É super hormônios pro importante filho. controlar, É. desde a gestação, já porque você transmite tudo. Por isso que às vezes as mulheres querem acabar emagrecendo pra engravidar, né? Sim, porque você já... Mas você engorda também o peso do bebê, se você comer direitinho, né? Aquele saudável que é 1 quilo por mês, é isso? Na gestação. Né? Essa questão genética é fogo. Fora a questão genética, tem a questão da idade também, que a gente estava falando, né? Depois dos 30 anos... A gente ri pra não chorar, né, Natália? Depois dos 30 anos, o metabolismo começa a baixar, né? A gente vai perdendo massa muscular, né? Por isso que é importante a atividade física, que a gente acaba perdendo massa muscular. E quanto mais massa muscular a gente tem, mais acelerado fica o nosso metabolismo, né? O músculo, ele ajuda na queima de gordura. Por isso a importância da atividade física. E uma pessoa, a partir dos 30 anos, ela vai perdendo 200 gramas de massa muscular por ano. Então você imagina. Dos 30 e dos 40, então. Dos 40 já perdeu, né? É 200 gramas por ano. Gente, então De vai pra massa academia, pelo amor de Deus. Não, isso tem a ver com mobilidade, com tudo. Atividade física e alimentação, né? É saúde, elas estão têm que nesse caminhar plano juntas, médico. Muito importante. E os homens também, eles acabam por ter mais músculo, talvez? Não, eles não, acabam sim, tendo mais facilidade para queimar gordura. O homem queima mais gordura, acaba tendo o metabolismo mais acelerado por ter mais músculo. Mas uma mulher que tem mais músculo do que um homem, ela acaba queimando mais gordura. A questão é a musculatura mesmo, se você desenvolver, né? Se uma mulher pratica atividade física super musculosa e o homem não, óbvio que a mulher, neste caso, vai queimar mais que ele, né? Outro tipo de alimento que a gente ouve falar muito hoje, principalmente depois de uma certa idade, que a gente começa a tomar alguns cuidados, são os alimentos funcionais. Por que eles têm esse nome? O que eles fazem de diferente? Os alimentos funcionais são aqueles que têm algum nutriente que vão ser benéficos para a nossa saúde, tá? Por exemplo, a soja. A soja ela é benéfica para a mulher que está na menopausa, porque ela tem isoflavona, a isoflavona vai ajudar a aliviar os sintomas. Por exemplo, as castanhas também, as oleaginosas em geral, né? Sim, a gente ouve muito falar das oleaginosas. Elas ajudam bastante na menopausa também. Mas tem mais alimentos, assim, né? Tem a banana também, que elas ajudam também. Banana, abacate. Eu ia falar do abacate, porque o abacate também a gente sempre fala dele como vilão que engorda, que é muito calórico. Ele de fato acho que é muito calórico, mas é uma gordura boa. Isso. Existem várias gorduras boas, né? As oleaginosas também são gorduras boas que a gente precisa. Azeite, a manteiga, o abacate, que eles protegem nossos órgãos também, né? Mas desde que a gente não esquente também, não é isso? O abacate? Não, digo o azeite, a manteiga. Sim, Porque quando você esquenta, depois de uma temperatura, eles viram gordura saturada. Eles acabam ficando a mesma coisa do óleo, né? Do óleo que a gente toda tem tanto o benefício que ele tinha, ele acaba perdendo. Às vezes a gente usa o azeite para cozinhar achando que é mais saudável, mas depois que esquenta, ele acaba virando a mesma coisa que os outros óleos. Então, assim, ele é melhor que seja consumido sem esquentar mesmo. Mas tem uma manteiga que falam que... A ghee, que chama... Manteiga clarinha. É que ela é carinha, né? Um potinho assim, acho que uns R$30. É bem cara. Mas ela rende bem. Que a gente também deve até grelhar as coisas, não deve nem ficar comendo muita fritura. Assim, né? mais untar a frigideira, né? Assim que a gente fala. E aí, Tirar o essa excesso ghee, depois. além disso, ela tem algumas vitaminas, os benefícios, não tem? Ela tem, ela dá pra fazer em casa também, né? Sério? A gente pega a manteiga normal mesmo e consegue fazer a manteiga ghee em casa. Com a manteiga normal? Você sabe da receita que é agora? Eu não sei. Mas a gente dá pra fazer. É um furo. Dá pra Bastante fazer, dá. é sempre bom fazer esse tipo de coisa
em casa, né? Acaba economizando, né? É verdade. Sabe o que eu acho legal a gente falar também? Já que a gente falou isso da questão da hereditariedade e tal, dar dica para as mães dos lanchinhos saudáveis que as crianças podem levar. Porque, né? Eu tenho criança pequena também, eu fico, gente, o que eu vou fazer hoje? É difícil a gente... É difícil mais por causa das outras crianças também, né? Que Sim, eu porque vejo tem... que elas a minha filha, assim, eu sempre procurei dar... Assim, eu sempre gostei de cuidar da alimentação, eu cuido até hoje. Mas chega uma hora que se sente um ET, a chata, entendeu? E Mas aí ela as come outras fruta. crianças, ela come tudo. Só que vamos supor, salgadinho eu não compro em casa, mas ela vê as amigas comendo e quer comer. E também coitada também, né? Não dá pra ser tão radical. Então, hoje em dia come, eu deixo e tal. Mas existe isso, a influência. Mas o que é o ideal, assim, que a gente pode mandar para as crianças de lanche? Então, o ideal seria um pão integral, né? Um sanduíche integral com patê de frango, patê de atum. Aí coloca ali uma cenourinha ralada pra disfarçar. Daí já aproveita e tá incluindo legumes na alimentação da criança, né? Não, mas a criança, você é minha mãe, ainda que você não Ainda não. Você não tem noção, né, Mônica? Nossa, Você rala, acha juro lá por no Ela Deus. vê. Você só vê com o microscópio. Ela faz assim, ó. E tira o pedaço da boca exato. que não dá nem pra pegar na unha. Tiquinho. Não é? Terrível. Então a gente tem que passar na centrífuga, sabe assim? Dá Então, umas mas aí assim dá manobras. pra fazer bolo de cenoura, né? Bolo de maçã. Fazendo essas receitinhas, daí acaba incluindo na alimentação dela. E outra coisa também, às vezes a gente vê muito assim, eu mando suco de caixinha, mas o suco tá lá sem conservante, ele é natural. Só que não tem muito açúcar nesses sucos de caixinha. Então, depende. Tem algumas marcas que não tem açúcar e vem escrito na embalagem, no rótulo, né? Que não tem açúcar, é só a fruta mesmo. E a gente pode acreditar. Pode acreditar. Mas as outras tem algumas, a maioria assim, né? Tem. São poucas as marcas que não colocam açúcar, conservante. Tem aquele suco de uva integral também, né? Que lá Então, é só o... esse é o único que eu compro. O resto realmente eu faço da polpa. Não é o melhor de você comprar polpa, É, o fazer melhor. e mandar? É o ideal, né? Mas É. tem muita gente que não faz. Não, às vezes não tem tempo Não também, tem né, tempo. gente? A gente trabalha, uma vida corrida é difícil, então a gente tem que se adaptar também, né? Vida real com a possibilidade, né? Não tem como, não tem como. Alimentos que melhoram o humor. Hoje em dia a gente vive, assim, numa época que a gente... muitos casos de depressão, desde a infância, infelizmente. E a gente sabe que tem alguns alimentos que ajudam nesse sentido. O chocolate. Acima de Eu ia 70. falar, Acima de né, 70%. mas eu fiquei quieta. Ele libera triptofano, ele tem triptofano, né? Que daí libera serotonina. A serotonina é o hormônio do humor. Acaba ajudando também. Mas além do chocolate, não tem outro? A banana também, as oleaginosas. Por isso que elas são importantes na menopausa também, né? Que na menopausa acaba tendo mais depressão, alterações no humor. Então são assim, os mesmos alimentos que ajudam. E a quantidade? Você comer uma banana por dia já resolve? Todo dia? Não é só a banana, né? É um conjunto de coisas. Não é só o triptofano. Tem outros alimentos. Tem que ter uma alimentação equilibrada também. Entendi. Que daí vão ter outros nutrientes que vão ajudar. E o que a gente pode considerar de uma alimentação equilibrada em termos de quantidade mesmo por dia? Vamos supor, hoje em dia as pessoas, elas lancham à noite. É o suficiente eu ter um prato super colorido só na hora do almoço, por exemplo? Arroz, feijão, salada? Como Não, o funciona? ideal é que seja o dia inteiro, né? Mas mesmo se você não conseguir o dia inteiro, pelo menos uma refeição é importante. Mas o ideal seria o dia inteiro você consumir alimentos saudáveis. Alimentos de verdade. É, Sem ser aqueles que vêm na lata, no saquinho. descascar mais, né? Descascar Nem mais. todo mundo fala. Não, uma vez eu estava numa consulta, aí o cliente estava abafando, eu disse, como você come? Você come pão integral. Ela, tá, mas qual? Ela, aquele que vem no saquinho, que dura 2 semanas. Gente, quando ela falou isso, É melhor eu o falei, pão de captei a padaria mensagem, captei. Como uma coisa dura. Tanto É. tempo. Se você compra pão de padaria, em 2 dias ele já fica duro, já não presta, né? Ele Já acaba tem sendo bolora. mais saudável do que o Muito pão de mais saquinho saudável. que a gente compra Por isso no que eu tô mercado. falando, gente, é muito mais saudável. E tem média integral também, Tem. né? Mas as pessoas têm medo de comer o pão da padaria, né? Por quê? Porque elas acham que faz mal, que é melhor É. comer o outro, que o outro tem mais essa fama de ser integral, né? Mas existe também o pão francês integral. Sim. E outra também, o pão integral, ele não é 100% integral, porque ele também vai farinha de trigo, né? Vai as duas farinhas. Alguns
desses industrializados, eles são 100% integral, vai só a farinha integral. Mas os de padaria... Nossa, mas quais? Porque eu fico horas lá olhando e não consigo achar dizer isso. Falar, vai assim mesmo. O primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Tá, mas ainda E não assim- pode ter a farinha branca. É. Então, mas qual? Tem? Tem. Dessas marcas famosas? Tem bastante marca, assim, no mercado hoje em dia. E vem escrito Nossa, na frente da procurar. embalagem, 100% integral também. Não achei ainda, juro por Deus. E olha que eu vou para bastante mercado, então, mas eu vou procurar melhor. A gente falando aqui, eu volto em coisas que eu já falei, mas eu acho importante. Você entra numa dieta que deve ser uma reeducação alimentar. Aí você restringe algum alimento. Quando você volta a comer, não é pior o efeito sanfona que a gente tanto fala? Assim, é pior porque você acaba tendo aquela compulsão, que nem eu falei, né? Você tirou aquele alimento e quando você come, você quer comer ele como se não houvesse um amanhã. Sim. Come loucamente. E também tem da lactose, né? Que acaba tendo aqueles efeitos. Criando uma intolerância ao que você Quando não você tinha. tira, daí você volta a consumir o alimento. Então são mais esses problemas que tem. Mas do efeito sanfona é mais isso, de você fazer Cria dieta. célula, aquilo que a gente falou da célula também. Aí a célula murcha, exatamente. você vai, enche ela de novo. Por isso que é importante a reeducação, né? Não uma dieta tão restrita. Sim. Daí Você pode comer aprende a doce, comer. Você mas pode comer. fim de semana, por exemplo, dia de semana, evita. Então, Como que deve ser esse equilíbrio? O ideal seria você evitar de dia de semana também, mas se você tem vontade todos os dias, não tem por que você evitar. Você tem que comer numa quantidade ideal. Por isso tem que procurar uma nutricionista, né? Pra ela adequar aquilo ao seu cardápio alimentar. A sua realidade, vai- os seus costumes até, né? Não sair tão fora daquilo que você fazia, né? Pra você conseguir levar pra vida inteira. Então ela vai colocar ali no seu cardápio a quantidade de doce que você pode. Entendeu? E aí não precisa chegar no final de semana, porque assim, a gente controla a semana inteira. Chega no final de semana, come de tudo. Não, aí você põe a dieta água abaixo. Já foi Experiência tudo, própria. Você perde 1 quilo durante a semana. Chega no fim de semana, você vai e come aquele quilo que você perdeu volta. Né? Chega no domingo à noite, você quer comer de tudo, porque segunda-feira volta pra dieta. Né? Dia mundial de começar a dieta, segunda-feira. Por isso que o ideal é você, mesmo tendo que evitar o açúcar, se você gosta, você consumir. Não, e acaba sendo assim uma autossabotagem que a gente faz com a gente mesmo, né? Que a gente se esforça tanto, vai pra academia, faz a dieta, né? Durante a semana todinha, e chega no fim de semana, ai, eu posso. Eu acho que a gente tem que pensar nos objetivos e na saúde, né? Porque a gente realmente é o que a gente come. O alimento, ele previne doenças e às vezes ele ajuda até você a curar mesmo. Sim. Né? Ele ajuda nos sintomas de várias doenças. Assim, até o câncer mesmo, né? Que tem tanto. A maioria das pessoas tem câncer hoje em dia. Uma alimentação saudável ajuda. A você evitar. Não, e quando você tem o diagnóstico, uma das primeiras coisas que muda, impressionante, é a alimentação. Todas as doenças, né? Tem que mudar a alimentação. Incrível, diabetes, um monte de doenças se você for ver. Só que a gente não presta atenção nisso. A própria gripe, que é tão comum, que todo mundo tem toda hora, com a alimentação você consegue melhorar também. Melhorar e até evitar. Né? Evitar. Você estando com uma imunidade alta, né? Você acaba evitando. A própolis é um alimento funcional? Ele ajuda bastante nessa coisa de imunidade, né? Não, é um hábito que eu tenho, assim, de todo dia tomar. Eu tomo também todo dia, própolis e limão. Qual a dose ideal para tomar? Porque ela não pode tocar o estômago também, se exagerar? Não, assim, 20 gotas é o ideal, tá? Do própolis alcoólico. Tá, e o alcoólico já não é interessante dar para criança, mas tem outro, acho que é um verdinho, não é? Que é mais leve, que você tem que ter essa diferença, não tem? Então depende da marca. Então, mas tem marca que você pode dar para criança que não é alcoólico, não é isso? Então, que é mais suave o sabor, porque eu percebo isso. Tem o umas que própolis são é muito fortíssimas. forte, é muito forte. Por isso que a gente mistura com água, né? Mistura com água e dá aquele shot rapidinho. Ou então coloca Pra minha filha, sabe como eu faço? Desde pequenininha, ela gosta. Eu faço Todd, que não é aconselhável, mas ela só toma isso de manhã no inverno, porque no verão ela toma açúcar. E aí eu coloco. E ela toma. No Todd? No Todd. Ela não sente? Quente. Ela sente, mas ela aprendeu a gostar. Eu compro essa aqui é mais suave, que eu acho. E até eu gosto, assim. Eu sinto falta quando não tem, porque fica um saborzinho diferente. Fica a dica aí. Eu acho que é uma verdinha. É só perguntar. Tem uma pergunta, né? Um Tem uma telespectador. pergunta? Vamos ver aqui. De quem é? Marcos, o ideal é comer de 3 em 3 horas ou 3 refeições por dia? Obrigada, Marcos, pela participação.
tudo depende da sua rotina, né? Porque tem gente que comendo de 3 em 3 horas acaba criando uma ansiedade. Né? Fica esperando, daqui tanto tempo eu tenho que comer, daqui tanto tempo eu tenho que comer. Então a gente tem que respeitar o nosso corpo. Assim, a gente comendo de 3 em 3 horas, a gente evita que tenha muita fome. Se a gente espera muito tempo, a gente acaba comendo qualquer coisa. De 3 em 3 horas a gente acaba tendo um controle maior. Você não espera ter fome pra comer. Você não espera ter fome. Mas tem gente que não gosta de comer de 3 em 3 horas e não tem problema nenhum. Isso daí que acelera o metabolismo, comer de 3 É isso que eu ia falar. Não acelera. Você acaba evitando de ter aquela compulsão, né? Eu acho que isso é mais indicado às vezes para quem tem problema de estômago por conta de suco gástrico, de você comer de 3 em 3 horas. Diabético também. Entendi, nosso tempo tá acabando, passa tão rápido. Não, tanto que tem até a dieta intermitente. Tem um jejum intermitente. Jejum intermitente, que você fica horas sem comer. Não vai dar tempo da gente explicar sobre o jejum intermitente. Fica para um outro programa. Tá bom. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. O Mais Saúde de hoje fica por aqui, mas terça-feira que vem, 14h30, eu tô aqui de volta. E eu vou falar sobre inteligência emocional, programação neurolinguística. É um assunto muito legal. Eu espero por você pelo Insta e pelo Face também, tá bom? Até terça que vem. Uma ótima semana pra você. Isso é rápido, né? Muito rápido. Tem assunto, né? Ainda ia render mais, sabia? Porque podia ter falado um pouco dessa... Jejum intermitente. Jejum intermitente. Tá Hoje muito também na... tá. Se começaram a falar de legume, eu não posso falar só a respeito, que meu filho é um extraterrestre, tá? Não, ele come, é o contrário. Com certeza.